Boa Pode começar. noite. Boa noite, meu nome é Luna Vitória, eu sou graduanda de Medicina na UNB e eu vou falar um pouquinho sobre testes de memória. Então, para iniciar, eu vou falar um pouquinho sobre a definição de memória, né? Ela é a capacidade do nosso sistema nervoso em manter e recuperar a informação. E é importante a gente entender também que cada indivíduo armazena e recupera essas memórias de algum evento de forma diferente. Em relação aos sistemas de memória, a gente tem que entender que cada sistema de memória é próprio, cada um tem suas regras e são vários tipos diferentes. Em relação ao tempo, a gente tem um processamento mental diferente para uma informação que a gente quer resgatar, seja de 10 segundos atrás ou 10 anos. O processamento mental acaba que é diferente. Aqui eu trouxe um pouquinho de um modelo de memória, né, que é o análogo ao processamento de informação de um computador. Ele está em vigor desde 1960 e ele consiste na ideia de que o input sensorial, né, ele vai ser codificado, né, por meio dos sinais elétricos do código neural e depois disso ele vai ser armazenado no nosso cérebro, assim como fosse armazenado no disco rígido de um computador. E na hora da recuperação, a gente acessa esse disco rígido e conseguimos recuperar, né, conforme visualizar essa memória passada. E uma dúvida que é muito constante é em relação à região que é responsável por essa memória, né. Hoje a gente entende que a região responsável, na verdade, ela está distribuída pelo cérebro como um todo, né, as principais regiões que eu posso citar aqui é o hipocampo, o lobo temporal medial e as áreas sensitivas corticais. Aqui eu trouxe uma imagem, né, que a gente pode ver isso. O hipocampo, né, memória espacial, cerebelo, responsável por atividade e ações motoras e também memória. A amígdala, aprendizagem do medo. O lobo temporal, que é a memória declarativa, que a gente pode ver mais à frente. E o córtex pré-frontal, memória de trabalho, que a gente vai ver mais para frente também. Essas 4 imagens aqui, que elas estão fatiando o cérebro horizontalmente, elas foram adquiridas através de uma ressonância magnética, e cada par dessas imagens mostra áreas do cérebro que são ativadas durante uma dada percepção sensorial específica. Aí, essas imagens de baixo, elas mostram a região do córtex que são ativadas com a informação sensorial, aqui ela é aprendida e aqui quando ela é recordada. A gente pode observar as regiões quando eu estou tendo aquele aprendizado, e aqui quando eu estou lembrando dele, que seriam as regiões responsáveis pela memória. Reconsolidação da memória. Eu trouxe aqui uma teoria muito importante dos psicólogos Karen Neder e Joseph Deluxe, né, que ele fala sobre toda vez que a gente reacessa uma memória, essa memória é modificada. E a razão disso seria porque o eu que viveu aquele momento, ele não é o mesmo eu que estou recordando esse momento depois. A gente tem durante a nossa vida aprendizado que vão modificando os nossos sensos, nossas crenças, e com isso, toda vez que a gente resgata uma memória, a gente acaba por adicionar, modificar, às vezes a interpretação dela é de uma forma diferente, então essa memória nunca é a mesma. Isso aqui é muito importante para casos que a gente vai pegar o relatório, né, de pessoas que presenciaram algum crime, algum momento, que quanto mais rápido é pegado esses depoimentos, mais confiável é essa informação. Que depois de um tempo, às vezes, a informação que a pessoa recebe depois acaba que, mesmo inconscientemente, ela modifica aquele fato, alguma coisa, e não dá essa fidelidade. E, segundo o teste de memória, né, propriamente dito, trouxe aqui uma sequência de palavras e eu queria que vocês tentassem decorar elas o máximo que puder, sem anotar por enquanto. Aqui vocês anotem quais palavras você lembra.
que estavam nesse teste. E aqui o principal, qual tipo de memória que foi usada nesse nosso teste? A gente vai aprender mais pra frente os vários tipos de memória, mas aqui era só um palpite. Nesse teste, se você conseguiu gravar melhor os itens do início da lista, a memória que estava sendo usada ali é a memória de longo prazo. E se você conseguiu lembrar melhor das palavras que estavam no final da lista, ali você usou melhor sua memória de trabalho. Cada pessoa é diferente nesses processos. Aqui, finalmente, sobre os tipos de memória, né, nós temos a sensorial, que ela é um sistema de memória muito rápido, temporário, que dura uma fração de segundo, e ela está muito associada aos sistemas sensoriais. Temos também a nossa memória de trabalho, que ela permanece por mais ou menos 20 a 30 segundos, é mais rápida, ela é limitada a 7 itens, porém ela pode ser treinada. Com esse treinamento, esses itens podem acabar aumentando. E a memória de longo prazo, né, que ela as pessoas sabem muito dela, ou escutam muito falar, ela tem uma duração mais longa e uma capacidade muito maior do que essas outras duas memórias que eu trouxe. Aqui foi esse fenômeno que aconteceu nesse primeiro teste que nós fizemos. As pessoas que lembram mais das palavras que estão no início sofreram o efeito da primazia, e as pessoas que lembraram mais das palavras que estão por último daquela sequência sofreram o efeito de recência. Aqui, em relação ao fluxo da memória, né, novamente a gente tem um input sensorial, a gente recebe aquela informação e, normalmente, a maioria das informações, como dos órgãos dos sentidos que eu falei, elas são logo perdidas. E quando a gente presta um pouco mais de atenção, essa informação ela vai para a nossa memória de curto prazo, e se ela não for ensaiada e repetida, ela acaba sendo perdida também. Caso aconteça esse ensaio, essa repetição, a gente consegue armazenar essa memória na nossa memória de longo prazo, e por meio da codificação, que a gente viu esse artifício mais no início da aula, e essa memória aqui, ela não é eterna, ou seja, tem itens que podem ser perdidos durante o tempo. Aí, para isso, a gente necessita fazer uma recuperação, aprender esse item de novo, relembrar ele. Ele vem para a nossa memória de curto prazo, a gente reforça, e ele consegue ser codificado de novo, voltando para a nossa memória de longo prazo. Aqui é um novo teste, vocês conseguirem decorar assim, a maior número de figuras possível, sem escrever. Aqui eu trouxe uns gifs de cachorrinho, para ver se vocês sabem a raça de cada cachorrinho desse daqui. E esse daqui faz parte do nosso processo, do nosso teste, e isso daqui seria um distrator. A gente vai aprender outro tipo de memória agora. Quais figuras vocês se lembram daquelas que foram apresentadas? Essas figuras que vocês se lembraram, como já passou um tempo maior, a gente pode falar que ela foi para sua memória de longo prazo, e a gente chama essa memória de memória episódica. A memória episódica, ela faz parte do armazenamento a longo prazo, né? Ela tem a partir desse armazenamento a longo prazo, a gente tem dois eixos, né? A memória explícita, que é aquela que eu tenho consciência que eu estou aprendendo, que eu estou retendo o conteúdo, e a memória implícita, que eu faço aquilo inconscientemente, eu aprendo inconscientemente. Aqui na memória explícita a gente pode ver a memória episódica, né? Que foi o que acabou de acontecer, a gente lembrando um fato que nós próprios experimentamos. E a memória semântica também, que é fatos, conhecimentos, quando a gente estuda. É diferente a gente estudar a história por um livro e a gente viver a história. Cada processo mental é diferente, mesmo toda sendo memória de longo prazo. Em relação à memória implícita, isso aqui é um tema para uma outra aula, né, de condicionamento clássico, quando a gente associa um som
ou alguma coisa a um fator, por exemplo, nessa imagem aqui, o som do carro de picolé, as crianças escutam e sabem que aquilo é um carro de picolé, sabe? A campainha da sua casa, você escuta, você sabe que aquele som quer dizer que tem uma pessoa lá fora, entendeu? E memória de procedimentos, a questão de habilidades motoras, sabe? A criança que aprende a andar, ela vai repetindo aquilo e sabendo. Quando a gente está aprendendo algum esporte novo, a gente inicia com um pouco de dificuldade, quando a gente vê, a gente tá melhor naquele movimento, nosso corpo vai aprendendo. E assim, a gente sabe que a gente está aprendendo, mas é meio que uma forma inconsciente, que é uma aprendizagem mais motora. Essas daqui foram as referências que eu usei para fazer o trabalho. Eu queria agradecer pela atenção, esse daqui é o meu contato, caso tenham alguma dúvida, qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigada. Alguém tem alguma dúvida que queira tirar agora? Oi, Luna. Obrigado pela aula, viu? Oi, obrigada.